E olha, essas revelações recentes da investigação da PF sobre a trama golpista nos últimos dias do governo Jair Bolsonaro demonstram que o ex-presidente tinha plena consciência e participação ativa nas articulações golpistas. À medida com que o assunto avança, o bolsonarismo tende, na avaliação de parlamentares, a ficar mais isolado no Congresso Nacional. Para falar como a esquerda e a direita se posicionam sobre o futuro do bolsonarismo, vamos conversar agora com o cientista político Murilo Medeiros. Oi, Murilo, muito boa tarde, obrigada pela participação aqui com a gente. Boa tarde, Neila. Grande prazer participar do Boletim Metrópolis. Vamos lá, vamos falar de política. Olha, a gente está vendo aí toda essa repercussão sobre o caso dessa minuta golpista. Já tem tempo que a gente vem falando com isso, mas agora com esse indiciamento, é claro que o assunto fica mais forte. Vamos falar então de bolsonarismo e de direita. Murilo, qual que seria o impacto político do indiciamento de Bolsonaro para a oposição e para o bolsonarismo no Congresso Nacional? Olha, Neila, o indiciamento de Bolsonaro tem implicações tanto no campo jurídico como no campo político. No jurídico, agora cabe à Procuradoria-Geral da República, num prazo estabelecido de 15 dias, mas sabemos que esse prazo vai ser estendido, a manifestar uma denúncia contra os indiciados. E no campo político, nós devemos ter duas grandes implicações de cara. Primeiro, uma maior dificuldade de Bolsonaro reverter a sua condição de inelegibilidade, né, dele voltar a disputar as eleições em 2026. Esse cenário se torna mais difícil para ele. E um segundo aspecto é que esse enfraquecimento, esse isolamento de Bolsonaro tende a fortalecer e abrir um caminho no campo da direita, sobretudo com nomes mais moderados, de governadores que mostraram força nessa eleição municipal que passamos agora, como, por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, ganha um protagonismo grande, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, o próprio Romeu Zema. E, além de tornar mais complicada a vida de Bolsonaro na sua retomada eleitoral, né, certamente esse indiciamento do ex-presidente da República vai abrir caminho para que novos nomes na direita consigam se projetar para 2026. Até porque nessa eleição municipal já ficou muito claro que a direita como um todo, a centro-direita, ela é maior do que o Bolsonaro, né? Apesar do bolsonarismo ainda ter um grande apelo eleitoral, cerca de 1/4 do eleitorado brasileiro, 25% do eleitorado segue muito o espólio eleitoral do ex-presidente da República, mas nós vimos nessa eleição municipal um crescimento para além do esperado do campo da direita, que cresceu para além do Bolsonaro, né? Sobretudo em estados governados por governadores desse campo de centro-direita, que tende a ter um protagonismo maior para 2026. Divulgou uma matéria, inclusive aqui no Portal Metrópolis, uma matéria da coluna do Igor Gadelha, que mostra uma pesquisa que aponta que hoje Bolsonaro teria mais votos, teria aí uma intenção de votos maior, um número maior de eleitores do que o próprio presidente Lula. Essa pesquisa foi feita antes do indiciamento, antes do ministro Alexandre de Moraes enviar o processo à Procuradoria-Geral da República. Bom, dito isso, que fatores a gente pode dizer que podem determinar a sobrevivência ou o enfraquecimento do bolsonarismo no cenário político depois desse indiciamento? Neila, essa é uma boa pergunta, porque se mesmo Bolsonaro não estando presente nas urnas como candidato em 2026, sendo essa uma hipótese, o bolsonarismo permanece ainda muito forte, com muita influência. E esse espólio eleitoral ele é muito disputado por lideranças que muitas vezes estão órfãos nos seus estados na disputa eleitoral. Então, muitos candidatos, até mais moderados do campo da direita, vão precisar do apoio do bolsonarismo para viabilizar sua candidatura presidencial. E um outro aspecto que revela muito essa pesquisa que você mencionou é o antipetismo. O antipetismo ainda é muito forte no Brasil, sobretudo no centro-sul do país. Essa campanha municipal ela mostrou uma queda da representação da esquerda nos grandes colégios eleitorais.
nos 103 maiores colégios eleitorais, aqueles que possuem mais de 200 mil eleitores, o PT, o PSB, o PDT e o PSOL só vão governar 10% desses municípios. A grande maioria serão administrados por partidos de direita e centro-direita. Então, isso mostra que o campo conservador tem crescido muito no Brasil, né, a despeito de Bolsonaro, e o antipetismo ainda prevalece muito. Isso vai ser um ponto muito de desafio para o atual governo, sobretudo se a economia não decolar. Se a economia brasileira não decolar, não melhorar nesses próximos 10 meses, 12 meses, vai ser muito complicado a esquerda ter uma maior representação congressual na Câmara, no Senado e também pensando em governos estaduais. Então, esse também fica como desafio para a esquerda superar essa rejeição do eleitorado, que ainda lembra muito dos escândalos de corrupção ali da época do PT e que isso está muito presente ainda no seio da sociedade. A gente teve, depois de tudo isso que aconteceu, inclusive depois daquele homem-bomba na frente do Supremo Tribunal Federal, digamos que ganhou um descrédito, entrou em descredibilidade a questão do PL da anistia. Um PL que trataria, inclusive, de uma possibilidade de Bolsonaro voltar a ser elegível para a eleição aí de 2026. Bom, aí no Congresso, a gente analisando essa questão política mesmo, essa comissão especial que vai tratar do PL da anistia, ela vai de fato para frente? Olha, sem dúvida, esses últimos fatos que ocorreram, tanto do homem-bomba na Praça dos Três Poderes, como agora o indiciamento de Bolsonaro, de mais 37 pessoas do seu círculo de apoio, enfraquecem e diminuem a chance de êxito de tramitação do projeto do PL da anistia. Até mesmo entre as lideranças partidárias, vimos perder um pouco dessa ênfase do PL da anistia em torno desses últimos casos ocorridos. Claro que no próximo ano tudo pode mudar, porque vamos ter novos presidentes da Câmara e do Senado. Então, inclusive, o PL da anistia pode entrar como um item de apoio dos partidos mais conservadores a esses candidatos. Isso pode surtir efeito no próximo ano. Mas, nesse atual estágio, percebemos uma falta agora de prioridade para a tramitação do projeto de lei da anistia. E um fato curioso, Neila, é que Lula, quando muitas pessoas estão comparando esse caso com a prisão do ex-presidente Lula, e tem uma diferença importante, porque Lula foi julgado pela Justiça Comum e Bolsonaro agora vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Já é a última instância ali da Justiça, então quase ele não vai ter a quem recorrer. Isso mostra uma diferença dos dois casos. E também, no julgamento de Lula, o PT e a esquerda em si ficou muito presa à figura de Lula, né? Eles foram com Lula até o final, né? E agora, no campo mais à direita, nós percebemos uma fragmentação, né? A direita não só tem Bolsonaro, ela tem, inclusive, pessoas mais moderadas, governadores, como eu mencionei anteriormente, que pleiteiam, inclusive, a presidência da República, como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que já se pronunciou, já colocou no páreo, né, para disputar a eleição, e também podemos presenciar o surgimento de figuras que possam confrontar o establishment político, o antissistema, a antipolítica, como vimos em São Paulo com a candidatura do Pablo Marçal. Então a direita hoje está até um pouco congestionada, né? Eu sempre digo que antes, 10 anos atrás, era até pecado ser de direita no Brasil. Hoje há uma disputa para ver quem é mais de direita. Então temos os bolsonaristas, temos uma centro-direita mais moderada, vinculada aos governadores, focados no campo da gestão, e também figuras que podem surgir para confrontar o sistema, histriônicas, como a figura do Pablo Marçal. Isso é um desafio para o campo mais conservador em 2026. A gente segue acompanhando esse xadrez político. Eu agradeço muito, Murilo, pela sua participação aqui no nosso boletim. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.